Olá, sou o Zé e este é o Palavra de Honra. A palavra de honra de hoje é muito especial porque é histérico, ou histérica, ou também histeria. E por isso é que eu estou assim bastante animado e efusivo e histérico. Pois parece que nós utilizamos essa palavra de uma maneira muito engraçada. Eu, hoje em dia, acho que a palavra até caiu um pouco em desuso. Mas hoje em dia, se tiver que chamar alguém histérico, realmente soa-me estranho. Mas eu gosto, acho que é engraçado. Pá, estás a ser histérico ou estás a ser histérica. Mas o facto é que a palavra associada às mulheres tem um peso diferente. Segundo o dicionário Peribera, histérico é um adjetivo relativo a histeria ou a histerismo, e dois, um adjetivo e substantivo masculino que ou aquele que padece de histeria, ou ainda que ou aquele que revela desequilíbrio, grande perturbação ou excitação incontrolável. Ora, é exatamente desta excitação incontrolável que vamos falar mais um pouco. O que se passa é que, de onde é que veio este termo? O termo vem do francês hysteria e esse, por sua vez, vem do grego hystera, que era um cognato, uma palavra para útero. Basicamente, hum, havia a ideia de que uma doença comum entre as mulheres era o histerismo. E o que era isto do histerismo feminino? Basicamente era um chamado catch-all term que servia de diagnóstico para coisas muito diferentes umas das outras. Histerismo, então, vinha da palavra útero porque se entendia que era um sofrimento do ventre um, e, portanto, concentrado nas mulheres. E era um diagnóstico tão comum e tão utilizado que se referia a sintomas como ansiedade, falta de ar, desmaios, nervosismo, desejo sexual ou perda de apetite sexual, insónias, retenção de fluidos. Basicamente era um bocado o equivalente médico na altura ao comentário machista atual. Ah pá, isso deve ser do período. É um bocado a mesma coisa, porque por qualquer coisa que aparecia, olha, doutor, eu portanto tenho insónias e sou muito ansiosa. Ai, a menina é histérica. Aparecia outra. Bom, eu defendo o direito a votar e acho que as mulheres deviam ter direitos iguais aos homens e por isso fui apanhada pela polícia numa manifestação e por isso é que me trouxeram para uma consulta obrigatória consigo. Ah, pois, isso é histerismo, está claro. Enfim. O histerismo, então, era basicamente uma maneira de designar uma data de comportamentos e uma maneira de generalizar uma data de coisas que nem todas elas eram más e nem todas elas eram sintomas das mesmas doenças ou algumas não eram doenças de todo. Era apenas uma maneira de os homens revelarem o seu parco conhecimento sobre o funcionamento da mente e do corpo feminino. Curiosamente, o tratamento muito recomendado para o histerismo era a masturbação das pacientes até ao orgasmo, o chamado paroxismo histérico, sendo que paroxismo é uma espécie de espasmo e, portanto, era o espasmo da histeria, era o clímax da histeria, um orgasmo. Muito ironicamente, esta desconsideração pela saúde mental e física feminina da parte de muitos médicos, ou não vamos dizer desconsideração e olhar com os olhares de hoje, mas vamos dizer pelo menos o estado menos avançado da medicina feminina, foi o que levou à criação de um mercado para os vibradores.
Porque basicamente estes médicos estavam tão fartos e a ganhar tendinites de tanto estimular e ajudar a chegar ao paroxismo histérico que um deles decidiu inventar um aparelho para fazer estas massagens de maneira automática, ou pelo menos auxiliada pela energia a vapor primeiro e depois elétrica. Também muito engraçado é que com o advento do feminismo estes termos foram começados a deixar de estar em voga e começou-se a perceber que, para além de algumas doenças específicas que eram identificadas como histerismo, como é o caso da ansiedade, que é hoje considerada também um tipo de doença mental ou um sintoma de várias doenças mentais, no caso, começou-se também a descredibilizar o uso do histerismo como diagnóstico. O termo só foi retirado de uso pela Associação Médica Americana em 1952, o que fez com que na altura também a maioria dos vibradores saíssem do mercado, porque já não existe histerismo, também já não há necessidade para vibradores. Apenas para voltarem uma década e meia depois, no advento da revolução sexual, nos anos 60. E histerismo foi então a palavra de honra de hoje. Vamos acabar com o preconceito, mas vamos continuar a usar a palavra porque sou histérico ou sou histérica é um daqueles insultos impecáveis de utilizar. Hoje, no nosso segmento Palavras para Ler, temos o livro Teoria Geral do Esquecimento, de José Eduardo Agualusa, na edição da Quetzal. Eu recomendo bastante este livro, é uma história impressionante e mais impressionante ainda depois de perceberem que é real. Não vou estragar a história e, portanto, não vou dizer sobre nada do que é, mas é sobre uma teoria, a teoria é geral e é do esquecimento. Na peço desculpa, na página 179 está a seguinte frase. Uma calvície ultrajante roubara-lhe a forte cabeleira, ao estilo de Jimi Hendrix, com que nos anos 60 em Paris proclamara a sua negritude. Ora, desta frase retiramos a última palavra, que é negritude. Negritude, segundo o dicionário Priberan, é um substantivo feminino. 1. Qualidade do que é negro. E 2. A corrente que defende a valorização da cultura dos negros. E, portanto, esta foi a palavra para ler de hoje e foi este o Palavra de Honra. Se gostaram, subscrevam o podcast nas várias plataformas existentes, na vossa preferida. No caso de não quererem subscrever em várias plataformas, o que se torna de veras confuso. E, além disso, enviem-nos sugestões de palavras que queiram ver analisadas para os vários canais de comunicação da Broá Podcasts, no Facebook, no Instagram e no Twitter. Este foi o Palavra de Honra, obrigado e até ao próximo episódio.